E já tem veículo de comunicação afirmando que Isco, o espanhol, pode jogar no Flamengo. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz detalhes dessa história e fala também sobre o Corinthians, que deve faturar num futuro não muito distante bastante dinheiro com o Malcom. Tá voando no futebol russo. Te atualizo ainda sobre o São Paulo, falo sobre o Palmeiras, tem informações sobre a classificação do Cruzeiro para a semifinal do Campeonato Mineiro, tudo sobre mercado, bastidores, finanças e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar, sou Jorge Nicola, jornalista esportivo, trabalhando no meio desde 2000. E a missão por aqui é deixar você por dentro das últimas do seu time do coração. Para não perder nada, só apertar esse botão vermelho de inscreva-se. Combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet, a casa de apostas esportivas que está com você de segunda a segunda. Nesse domingo, minha sugestão fica por conta do Paulistão, última rodada da fase de grupos, 7 partidas. Botafogo e São Paulo, a vitória do Tricolor paga 1,73, tem ainda São Bernardo e Red Bull, Ferroviária e Inter de Limeira, Guarani e Palmeiras, vitória do Palmeiras pagando 1,39. Ituano e Santos, se o Peixe vencer em Itu, a 2,15. Para completar Mirassol e Portuguesa, a Lusa precisa vencer e torcer por uma combinação de resultados para escapar do rebaixamento, além de São Bernardo e Água Santa. Lembrando, para apostar na 1xBet é só pegar o link que está no comentário fixo, faça seu cadastro e não esqueça de usar o cupom Nicola para ter direito a 100% no valor de bônus do seu depósito, beleza? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias. A primeira informação é sobre o Cruzeiro, que garantiu na tarde desse sábado a classificação para a semifinal do Campeonato Mineiro. O time nem foi bem, só empatou em 1-1 com o Democrata de Sete Lagoas. Ainda assim, contou com a vitória do América contra o Tombense. Tombense era adversário do Cruzeiro na briga pela primeira colocação. Os confrontos das semifinais do Campeonato Mineiro terão América e Cruzeiro, e no outro duelo, o Atlético Mineiro pegando o Atlético. O Atlético acabou se tornando o dono da melhor campanha na fase de grupos e pega o Atlético, que se classificou como o melhor time entre aqueles que não foram primeiros colocados. Por falar no Galo, o Atlético venceu por 3-0 o Democrata nesse sábado, mesmo sem Zaratio, que havia sido liberado pelo Galo por conta do falecimento do seu cunhado. Seguindo com o giro de notícias, trazer a informação de que Pedro não enfrenta o Vasco nesse domingo no Clássico dos Milhões. Vasco e Flamengo se enfrentam no Maracanã. O Pedro ainda sente dores no músculo adutor da coxa em decorrência dos confrontos da Recopa Sul-Americana. E para fechar sobre esse jogo e para a gente ir para as notícias, todos os ingressos à disposição para Flamengo e Vasco já estão vendidos, expectativa de mais de 70 mil pessoas no Maraca. Bora falar agora sobre o tricolor paulista. O São Paulo fez um anúncio de contratação, assinatura, renovação, enfim, havia um mistério no ar quando o São Paulo postou em suas redes sociais a assinatura. O torcedor foi lá animado, imaginando que poderia ser a contratação do Pato ou de um outro reforço, não era nada disso. São Paulo anunciou por meio desse vídeo a extensão do contrato de Rodrigo Nestor. O contrato atual se encerraria em fim de 2024 e foi estendido até 2027. O torcedor são paulino ficou chateado, pistola, irritado, ele imaginava outra coisa. Outra informação importante e mais uma notícia triste sobre o São Paulo. Thales Costa, meio-campista das categorias de base, enorme potencial, é mais um a passar por cirurgia. Ele sentiu fortes dores no joelho após o confronto contra o São Bernardo. O departamento médico do São Paulo precisou realizar uma sutura no menisco. Ainda não há prazo de recuperação para o atleta. Bora falar agora sobre Isco no Flamengo. Já pensou na possibilidade? O meio espanhol de 30 anos de idade que jogou no Real Madrid por muito tempo. Ele esteve no principal clube, ou no clube mais vencedor do futebol mundial por 9 temporadas. A informação é do diário Gol.com, que garante que o staff do Isco sinalizou de maneira positiva a um contrato de uma temporada com o Flamengo. É importante lembrar que o Isco não joga desde o fim do ano passado, ele rescindiu seu contrato com o Sevilha no fim do mês de dezembro. Quase foi parar no União Berlim, chegou a viajar para Berlim para assinar o contrato, mas na última hora desistiu, alegando que o União Berlim fez uma série de mudanças em relação àquilo que havia sido combinado verbalmente. Dirigentes do Flamengo não confirmam um acordo com Isco, embora admitam que estão na busca por reforços. Para o meio campo, para o ataque, para a posição de volante, enfim, o rubro-negro busca melhorar seu time. Só para completar, é legal contar que o Isco não entra em campo desde 13 de novembro em um jogo da Copa do Rei, passagem pelo Sevilha bem discreta, apesar dos números bastante interessantes nos tempos de Real Madrid, jogador que disputou Copa do Mundo, Olimpíada, enfim, tem um currículo bastante grande, seria um enorme acréscimo. Só para completar sobre o Flamengo, deixa eu contar sobre um erro administrativo ridículo cometido pelos dirigentes do Fla. O rubro-negro enviou um Pix de R$ 1.900.000 ao João Gomes.
Na teoria, o João teria direito a essa grana pela transferência para o Wolverhampton. O Flamengo, como parte da negociação, transferiu a grana. O problema é que o João Gomes, que recebeu esse dinheiro, não é o jogador ex-Flamengo hoje no Wolverhampton. O Flamengo se confundiu e enviou para um jogador de basquete que atuou nas categorias de base do clube. Quem fez a transferência não se certificou se o CPF era o mesmo. Ah, achou um João Gomes, atleta do clube? Vamos lá, R$1.900.000. Era esse jogador de basquete que já nem está mais no clube. O Flamengo precisou ir à justiça para bloquear o dinheiro e aí nos próximos dias esse dinheiro deve ser devolvido ao Flamengo para que o rubro-negro possa enviar ao destinatário correto a informação que foi divulgada nesse sábado pelo paparazzo rubro-negro. Quero falar agora sobre o Vasco, para notar as diferenças do Cruz Maltino de hoje em relação ao da temporada passada. O Vasco um ano atrás enfrentava o Flamengo, perdeu por 1-0 com um time muito pior. Dá uma conferida. Vasco da oportunidade teve Thiago Rodrigues no gol, Léo Matos, Anderson Conceição, Quinteiro e Edmar na defesa. Para mim não se salva nenhum. Meio campo com Zé Gabriel, Juninho e Nenê. Na frente Figueiredo, Gabriel Peck e Raniel. O Vasco que vai entrar em campo nesse domingo contra o Flamengo ainda não é o Vasco principal, mas num futuro não tão distante, o Maurício Barbieri vai ter a seguinte escalação à sua disposição: Léo Jardim ou Ivan no gol, Puma, Capasso, Léo Pelé e Piton na zaga, muito melhor do que a anterior, Jair, Andrei, dupla de volantes bem legal, com o Nenê um pouquinho à frente, o trio de ataque com várias opções, entre elas Orelhano ou Alex Teixeira, Pedro Raul como centroavante e Gabriel Peck, que vem fazendo uma boa temporada. E aí, dá para comparar o quanto a 777 fez o Vasco evoluir? Usa o espaço para comentário para deixar sua opinião, beleza? Bora falar agora sobre o novo salário de Guilherme Biro. O Corinthians anunciou nesse sábado a extensão do contrato do atleta. Eu já havia contado para vocês dias atrás que o Biro havia aceitado a renovação do contrato, faltava a assinatura foi feita nas últimas horas. O novo vínculo só se encerra em 2027. Havia uma preocupação muito grande dentro do Corinthians porque o contrato do Biro, jogador que foi campeão sul-americano com a seleção, se encerrava em novembro desse ano. A partir da metade do ano ele já poderia assinar o pré-contrato para deixar o clube de graça. Também cheguei a contar para vocês que as negociações em determinado momento emperraram porque os representantes do Biro queriam uma valorização interessante. Novo salário do Biro parte de R$55 mil por mês. E a cada ano de contrato ele passa a ter reajustes de R$10 mil, ou seja, 55 mil no primeiro ano de contrato, 65 mil no segundo, 75 mil no terceiro, e ele encerra esse primeiro contrato profissional, renovado agora recentemente, com 85 mil por mês. É óbvio que pode haver novos ajustes, um novo contrato, vai depender muito do futuro do atleta, mas de qualquer forma é o Corinthians assegurando a extensão e a continuidade de um jogador extremamente importante. Para completar sobre o Corinthians, outra informação super legal. Malcom, jogador formado na base do Timão, vive fase espetacular com a camisa do Zenit. Nesse sábado, inclusive, marcou mais 2 gols no campeonato russo, que fazem dele o maior artilheiro brasileiro entre as ligas europeias. São 14 gols na atual temporada contra 13 do Neymar. 11 do Gabriel Martinelli, jogador do Arsenal, e 8 do Danilo, que pertence ao Feyenoord, e do Galeno, atacante brasileiro que joga no Porto. O Malcom dificilmente permanecerá no Zenit por bastante tempo. É que ele tem sido assediado por clubes bastante grandes. Não existem propostas oficiais, mas recentemente o Zenit já foi avisado do interesse do Newcastle, que é o novo rico do futebol inglês, além do PSG, que sinalizou com proposta bastante interessante. Não houve tempo hábil para a contratação do Malcom. Imagina-se que na próxima janela de transferências, a janela de verão na Europa, possa pintar uma oferta bastante grande do futebol francês, mais especificamente do clube mais rico do país. E o Corinthians, como clube formador, tem direito a um percentual interessante, especialmente se as cifras forem altíssimas, como se imagina. Estamos falando numa operação que pode chegar a 80, 90, talvez até a 100 milhões de euros. O Malcom está deitando e rolando. E você, que pensa sobre o futuro do camisa 10 do Zenit? Estou curioso para saber sua opinião. Não esquece também de deixar like, de compartilhar o vídeo, de se inscrever no canal, aquela coisa toda. Abraço, tchau!